Então, boa tarde. A gente vai continuar o assunto da aula passada, dessa vez estudando, né, analisando a questão dos índices, né, de qualidade, né, desenvolvidos para medir o quão um país é desenvolvido na questão do desenvolvimento humano, né, que é o PIB per capita, o IDH é o coeficiente de Gini, mas também estudando outras medidas que servem justamente para verificar como é que está a situação da economia, né, como a questão da taxa de desemprego e da inflação, né, índice de inflação e deflação. Então, na aula passada, eu comentei um pouco sobre esses coeficientes. Aliás, nas aulas passadas, eu falei do PIB per capita. O que é o PIB per capita? Só relembrando. Hein? É a divisão das riquezas por cabeça. Isso. Divisão das riquezas, cortou o final. Por cabeça. Cabeça? Não, por cabeça fica meio feio, né? Não, é por pessoa. É porque o meu professor antes usava tipo essa expressão assim, aí eu peguei. Ave Maria, não diga não o nome desse professor, não, pelo amor de Deus. Vamos começar a utilizar os termos corretos, né? Por cabeça fica feio, né? Por pessoa, né? Seria o quociente, né? O quociente é mais bonito dizer quociente do que divisão. Para termos mais técnicos, né? Até para vocês um dia forem escrever isso numa redação do Enem, do vestibular, colocar, né, palavras mais rebuscadas, mais bonitas. Então, quociente, divisão é a mesma coisa. Mas o PIB per capita seria o quê? Seria a divisão de tudo que o país produz em determinado tempo, né? Seria a divisão do PIB, né? Que é tudo que o país produz, né? Em determinado período de tempo, pelo número de pessoas, né? Número de habitantes também poderia ser número de pessoas ou habitantes de um país ou determinada região. O IDH, o que é o IDH? Índice de desenvolvimento humano. Mede o quê? É o índice que mede A escolaridade, a taxa de saúde, mortalidade de infância, se não me engano. né? E outra coisa, né? Três índices. Mortalidade Eu acho que é infantil. natalidade, né? Não. Mortalidade infantil. Uhum. E qual o terceiro? Saneamento? Ah, saneamento básico, correto. Então, o IDH ele vai medir exatamente a qualidade de vida, né? O desenvolvimento humano, considerando tanto a questão da desigualdade, então, desigualdade não, a questão da escolaridade, então, analisa tanto quanto é que o número de pessoas que têm ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, procura também a questão ver a questão das taxas de analfabetismo, né, do país, então vê tudo isso. A questão da mortalidade infantil, então quantos nascidos vivos, né, morrem, e o saneamento básico, né? Quantas casas possuem saneamento básico, quantas não têm, né? Essa questão do saneamento básico, ela está diretamente ligada à questão das doenças, né? A gente sabe que em casas e certos locais que não tem um saneamento básico adequado, rede de esgoto, água tratada, né, tende a ter maiores surtos de doenças, né? Principalmente doenças de vermes, doenças relacionadas à questão digestiva, né? Então, o saneamento precário, né, traz uma série de patologias, uma série de doenças. O coeficiente de Gini mede o quê? A concentração de riquezas e de
Tipo assim, em determinado lugar tem muita riqueza, em determinado local tem muita pobreza. É assim? Quase isso. Na realidade, o coeficiente de Gini vai medir a desigualdade. Vai medir o É, quanto que o em outras palavras, país... difícil mesmo. Em outras palavras. Mas se vocês forem pesquisar, estudar mais profundo sobre o coeficiente de Gini, vocês vão encontrar lá que ele vai medir exatamente o quão desigual é um país em relação à concentração de renda, que foi o que você falou. Então, quanto mais você tem poucas pessoas com pouca renda, aliás, poucas pessoas concentram a maior parte da renda e muitas pessoas com muito pouco, mais distante, né? Vai estar próximo. No caso, o Gini é o contrário do IDH. Todos os dois vai de 0 a 1. Só que é o seguinte, no IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. Porque mais desenvolvido seria o país, né, na questão do desenvolvimento humano. No Guiné, é o contrário. Quanto mais próximo de 0, melhor. Porque o 0 seria a igualdade total. Que não existe, né? Não existe igualdade em países capitalistas. Nem socialistas também. Mas os socialistas também buscam isso, né? Mas não existe. Então, o coeficiente de Gini também iria exatamente verificar isso. Quanto mais próximo de 0, menos desigual, né? Mais igual seria o país a questão da concentração de renda. Aí agora a gente vai estudar dois aspectos muito importantes e que vão justamente quando você pega esses dois parâmetros, você consegue analisar e ver como realmente está a situação econômica do país. Quando o investidor vem de fora, vem investir em um determinado país, é a primeira coisa que você olha, né? É a inflação, a taxa de inflação daquele país e a taxa de desemprego. Vamos logo ver a taxa de desemprego e depois a gente vê a inflação. A taxa de desemprego diz assim, na economia, uma pessoa que seja capaz e que esteja querendo trabalhar, eu até falei isso para você na aula passada, né? Na economia, uma pessoa que seja capaz e esteja querendo trabalhar, mas seja incapaz de encontrar trabalho remunerado, é considerada empregada. Então, esse é o critério para o IBGE, que é o órgão brasileiro que calcula a taxa de desemprego do país, no caso o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele só considera desempregado uma pessoa que esteja economicamente ativa, ou seja, uma pessoa capaz, e que esteja querendo trabalhar, mas que ela não acha emprego. Então, tem que ser uma pessoa ativa, que queira trabalhar, mas que esteja procurando trabalho, mas que não consiga. Esse é o conceito de desempregado, né? Não é aquela pessoa que, não, eu estou parado em casa e não estou não é considerado desempregado. Isso é considerado realmente desempregado se você estiver procurando trabalho. E a gente vou já ler uma reportagem com vocês com histórico, né, do desemprego. É uma reportagem do G1. Eu não gosto muito de utilizar o G1, mas eu achei bem isento a reportagem. Eu acho que retrata bem a realidade. Por quê? Porque o quê? Porque o quê? O G1, você não gosta muito, não? Eu tento procurar outros veículos de comunicação, porque depende, assim. Porque, assim, vocês sabem que a Globo, ela manipula demais as coisas, né? Costuma manipular. Então, eu sempre procuro ler informações em mais um veículo de comunicação, justamente para não ser influenciado pela visão, né, desse órgão de imprensa. Então, sempre procuro, Entendo.
sempre procuro ter mais de uma visão. Mas no caso desses artigos que a gente vai ler hoje, eu achei bem isento, né? Bem real, bem fiel ao que está posto na realidade. Então, só continuando. A taxa de desemprego é o número de trabalhadores desempregados dividido pela força de trabalho total, que inclui ambos os desempregados e aqueles com trabalho. Essa é a metodologia de cálculo do IBGE. Ele pega o número de pessoas desempregadas e divide pelo total, né, de pessoas, né, economicamente ativas. Que seriam, no caso, os desempregados, mais as pessoas que estão desempregadas. Tá certo? Então, incluiriam todos, né? E a inflação? Na economia, inflação é a queda de valor do mercado ou poder de compra do dinheiro, isto é, isso é equivalente ao aumento do nível de preços. Inflação é o oposto de deflação, inflação zero muito baixa, situação chamada de estabilidade de preço. Vamos entender aqui. A gente, talvez não dê para entrar hoje, mas na próxima aula a gente vai começar a estudar as equações de demanda e oferta. E aí, as leis da economia, né, que é exatamente as curvas de oferta e demanda, elas vão estar intrinsecamente ligadas a esse fator aí da inflação. O que é a inflação? A inflação é nada mais do que o aumento generalizado de preços. Então, quando você tem um aumento de vários produtos em cadeia, isso causa inflação. Não é o aumento de um produto isolado, tá? Por exemplo, hoje aumentou o arroz, ou aumentou o óleo, por exemplo. Não, é o aumento de tudo. Tudo mesmo aumenta. Esse é o fenômeno da inflação. É quando realmente a maioria, né, de todos os serviços e produtos aumenta de preço. Então, é o aumento general. Se a gente fosse definir inflação em uma frase, a gente poderia colocar que a inflação é o aumento, né, do valor de bens, da maioria, né, dos bens e produtos, né, bens, produtos e serviços de um determinado país. Alguém levantou a mão? Ou, pode falar. Eu queria perguntar, assim, o porquê esse aumento, né, tipo, ultimamente tá tendo inflação, assim, bastante. Por que tá tudo alto, né? Tem várias causas. A gente vai já comentar sobre isso, tá certo? A gente vai já comentar sobre isso, porque que tudo tá caro, né? Tem várias razões, várias hipóteses, né? Várias causas para esse problema. A gente vai comentar daqui a pouco, tá bom, Clara? Só continuando, o conceito de inflação. Então, inflação seria o aumento generalizado de preços, ou mesmo também equivalente dizer, tanto faz eu dizer que inflação é o aumento generalizado de preços, como também dizer que inflação é a perda da capacidade de compra. Tanto faz. Tanto faz eu dizer que inflação é o aumento generalizado de preços, como dizer que inflação é a perda do poder de compra. Porque quando tudo sobe de preço, o que um determinado valor de dinheiro comprava ontem, não compra hoje, ou mesmo que comprava um ano atrás, não compra hoje. Exemplo, R$100. Que você comprava com R$100, ia no supermercado e comprava um ano atrás, você não consegue comprar hoje. Porque tudo aumentou de preço, e como tudo aumentou de preço, você perde poder de compra. Então, aquele real, se você tiver R$100, deixar guardado ele
debaixo do seu colchão, na sua carteira, esses R$ 100 não vai comprar daqui a um ano tudo o que ele compraria hoje. É exatamente a inflação, é a perda de poder de compra. E ela é tão nefasta, né, que ela acaba deteriorando os ativos de todo o país, tanto das empresas como também dos consumidores. Travou aqui minha internet está péssima esses dias. Oi, vocês estão me ouvindo? Voltou, né? E o oposto de inflação é a deflação. Deflação. Aqui na apostila não tem o conceito de deflação. Mas aí a gente pode definir deflação como a queda generalizada de preços. Como a inflação é a subida generalizada de preços, a deflação é a queda. Pedro, isso acontece? Vocês poderiam me perguntar, isso já aconteceu? No Brasil, nunca. Nós não temos histórico de deflação. Não temos. No Brasil, sempre nós tivemos históricos de inflação, né? Desde o período pior da economia da inflação foi na década de 80. Terminando a ditadura, né? Do início do fim dos últimos governos da ditadura até, se a gente for contar, de 1984 até 1993. Esse foi o período onde a gente teve o maior pico de inflação. Se eu não me engano, foi 1985, onde a gente teve inflação de quase... Aí diverge. Tem economistas que falam que a gente teve inflação de 200% ao ano. Vai ter economistas que vão dizer que foi 300% ao ano. De toda forma, é um número bem alto, né? Hoje em dia, nós estamos com a inflação de 8,99%. Há 2 anos atrás, nós estávamos em 5,5%. Então, vejam a discrepância, né? É até difícil de imaginar uma inflação de 200%, mas isso foi real. Você ia no supermercado de manhã, estava um preço. Quando você ia à tarde, já estava 2 vezes o preço do mesmo produto que você fosse comprar no mesmo supermercado. Isso não gerava guerra, não? Tipo assim, de as pessoas invadirem supermercados. Gerou uma confusão grande na época. É tanto que o governo, na época, em 1985, acho que vocês já devem ter ouvido falar, o governo do Sarney. Já devem ter ouvido falar no nome dele. Era o presidente da época, 1985, né? Quem tinha sido eleito era o Tancredo Neves e Sarney era o vice de Tancredo. Só que um dia antes dele realmente assumir, foi Foi o Tancredo? Exato. O avô do Aécio. Exatamente, o avô do Aécio Neves. Ele morreu um dia antes de assumir a presidência. Foi o primeiro governo após a ditadura militar. Aí o Tancredo não pôde assumir, quem assumiu foi o Sarney. E aí, para tentar controlar a inflação, o que foi que o Sarney fez, né, naquela época? Uma das medidas dele foi contratar os chamados fiscais do Sarney. Vocês já ouviram falar nisso? Os fiscais do Sarney. Quem eram os fiscais do Sarney? Eram pessoas contratadas por governo que iam nas lojas, nos supermercados, impedir, olha a palavra, impedir que os comerciantes aumentassem os preços dos produtos no mesmo dia. E como é que eles faziam isso? Davam multa para os comerciantes que aumentavam o preço. Então, você tinha esses caras de Sarney, eles iam todo dia de manhã e olhavam o preço dos produtos, faziam lá uma média,
né? Pegavam a média dos produtos em si, faziam uma amostragem dos produtos daquela loja, e iam à tarde de novo e ver se os produtos tinham aumentado. Se tivesse aumentado, no mesmo dia, ele aplicava uma multa. Porque pensa o seguinte, aqueles produtos, já estavam estocados ali. Então, se fosse aumentar o preço, seria de uma compra nova, de um fornecedor novo. Não tinha sentido de aumentar um produto no mesmo dia. Mas era o que acontecia naquela época, porque tudo subia de preço muito rápido, a inflação era altíssima. A teoria de Nelson, né, que é o jogador do Botafogo, é o jeitinho brasileiro de ser safado, enganar o povo. É incrível. Os caras, sem receber a mercadoria nova, aumentavam o preço. Exato. Mas tinha outras causas, né, que levavam a isso. A inflação estava tão alta que não tinha. O que aconteceu naquela época? O que estava acontecendo? O Brasil estava saindo da ditadura militar, estava saindo. Então, estava saindo de um período de repressão, de repressão política, estava saindo também. A questão do desemprego estava altíssimo naquela época, né? As pessoas não tinham trabalho, então o desemprego estava altíssimo. Outra questão, desemprego, né? A questão também que muitas empresas faliram naquela época também. Então, tudo isso foi culminando para chegar no índice inflacionário enorme, né? Aí, No caso, Pedro, pode falar. você disse você citou, né, que os historiadores eles têm uma divergência para quando e qual foi o período do tempo na história do Brasil de que houve a maior taxa de inflação. Eu já escutei de historiadores num documentário que foi na própria época do regime militar. Também já escutei que foi no governo Sarney, né? É uma divergência, né? Isso, há uma divergência. Sabe por que dessa divergência? Porque os militares, eles maquiavam os dados. Assim como, por exemplo, hoje tenta-se maquiar os dados de desmatamento do Brasil através do INPE, assim como o atual ministro da Economia tenta maquiar os dados de desemprego do país. Agora, pense isso hoje no governo, entre aspas não, porque foi legitimamente eleito. Imagine naquela época, na ditadura, onde era reprimido e você não tinha acesso aos dados de inflação real. Então, vários, né, assim como você fala, vários historiadores falam que já foi, nos 3 últimos anos do governo militar, isso foi uma causa também dele ter caído, era exatamente a inflação altíssima que a gente vivenciava. Agora a inflação está alta, né? Se a gente for observar, porque direto está subindo os preços, mas se a gente for olhar para trás também, o quão pior foi, né? Se a gente for analisar o quanto foi, a gente está numa situação, entre aspas, relativamente boa, né? Entre aspas. Nos seus pormenores, relativamente boa. Considerado o passado recente que a gente teve, sim. Mas considerado a um passado um pouco distante, né? Que é 1985. Agora, se a gente for analisar há 10 anos atrás, a gente está muito ruim. Tanto na questão da inflação como do desemprego, né? 2010, 2011, a gente vivenciava, 2012, a gente vivenciava praticamente uma inflação bem estabilizada, na casa dos 2%, 3%, e nós tínhamos uma taxa de desemprego praticamente zerada. A gente vai ver isso daqui a pouco na reportagem, né? Na reportagem não, no artigo que a gente vai ler. Mas só para concluir isso aqui, inflação e deflação, então, como eu falei para vocês, na nossa história, nós só temos históricos de inflação. Na nossa história brasileira, nós nunca tivemos deflação.
Que bom, né? Porque a deflação ainda é pior do que a inflação. Vocês podem até pensar, Pedro, mas como assim? Como é que a queda generalizada de preço é ruim para a economia? É porque tudo vai perder preço, né? Aí os vendedores, tudo vai afetar tudo, né? E vai querer comprar, né? Porque Isso. imagina o seguinte, por que eu vou comprar um produto hoje se amanhã ele vai estar mais barato? Se daqui a uma semana ele vai estar 2 vezes mais barato? Por que eu vou comprar um produto hoje se daqui a um mês ele vai estar quase de graça? Né? Essa é a mentalidade da deflação. Como tudo está caindo de preço, os consumidores param de consumir. Param de consumir porque eles sempre vão pensar, não vou comprar hoje porque amanhã vai estar mais barato. E tudo vai estar mais barato. O que acontece? Se eu paro de consumir, a loja para de vender. Se a loja para de vender, a outra loja para de ofertar para outra loja, para o fornecedor do fornecedor, e assim acaba com toda a economia. Se a inflação... Teve uma crise estadunidense que foi mais ou menos isso, né? Eu acho que foi depois de 29. Sim, já teve. Os Estados Unidos já teve períodos de deflação. O Brasil nunca teve. Nós nunca vivenciamos isso. A deflação é pior do que a inflação. Bem pior. Porque a deflação, ela sempre, ela é seguida de uma depressão econômica. Por isso que os Estados Unidos teve, então, né? Que teve a Grande Depressão. É seguida de uma depressão econômica e ela também diminui a atividade econômica. Ela diminui. Então, a deflação ela é tão pior, os dois fenômenos são ruins. Tanto a inflação é ruim, quanto a deflação é ruim. Só que se você for comparar, a deflação ainda é pior do que a inflação. Porque a deflação, ela acaba com as empresas. Ela acaba com a produção, com a produtividade, né? Que eu falei. Diz o seguinte, o título, né, da matéria. Desemprego fica entre 14,6% e atinge 14,8 milhões no trimestre encerrado em maio, aponta IBGE. Essa reportagem ela é baseada nesses dados do IBGE e ela é recente, ela é quase um mês atrás, do dia 30 de julho de desse ano, né? Diz assim, taxa de desemprego foi a segunda mais alta da série histórica da pesquisa, né? No caso, iniciada em 2012 e desacelerou na comparação com os 2 trimestres imediatamente superiores, que registraram a taxa de 14,7%, recorde até então. Quem me ajuda aí a ler essa reportagem? Começando aqui. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio. Apontam os dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso representa um contingente de 14,8 milhões de pessoas buscando por uma oportunidade no mercado de trabalho no país. De acordo com o IBGE, esta foi a segunda maior taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2012. A taxa recorde de 14,7% foi registrada nos 2 trimestres imediatamente anteriores, fechados em março e abril. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD. Pode continuar. Já o nível de ocupação... Já o nível de ocupação ficou em 48,9%. O IBGE destacou que este indicador está abaixo de 50% desde o trimestre terminado em maio do ano passado, o que indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no mercado de trabalho. Esse nível de ocupação é exatamente o número de pessoas que estão empregadas com emprego formal, né? No caso, um emprego carteira assinada, ou então, no caso, as pessoas que são funcionários públicos, né? Então, significa que 50% também está desempregada, né?
Não necessariamente, não necessariamente. Tem a porcentagem que não é totalmente legal, que não tem carteira assinada, que não tem os benefícios que é para ter, entende? E tem os que trabalham pelas aquelas outras coisas também. Na realidade, só é considerado desempregado aquela pessoa que está procurando emprego. Então, para o IBGE, é só considerado desempregado quem está procurando emprego. E nessa pesquisa são 14,6%, né? O que representa 14,8 milhões de pessoas. Né? Então, dos 50% que você pensar, né, que seriam que não está ocupado, apenas 14 é considerado desempregado. Os outros ou não estão procurando emprego, né, ou estão, não sei, né, vivendo a vida, não sei como, né? Entrego aí a providência deles, né? Da boa vontade que achar que nem Exato. acha dinheiro no chão. Não, mas boa parte dessas pessoas são aqueles empregos informais, né? Aquelas pessoas que trabalham na rua vendendo bugiganga, aquelas pessoas que passam nos farol, aquelas pessoas que trabalham de Uber, que não tem nenhuma formalização, emprego totalmente informal, né? Que não tem nenhum direito trabalhista, né? Que realmente não tem nenhuma garantia. Os entregadores de iFood. Oi? É sempre por conta, né? Isso é por conta da pessoa, né? Mas o atual ministro da Economia, ele fala que a metodologia de cálculo do IBGE, ela é jurássica. Se você for pesquisar, foi o termo que ela utilizou. Vocês podem até pesquisar na internet depois. Ministro da Economia fala que o IBGE é jurássico, metodologia do IBGE é jurássica. Vocês vão ver a matéria mais ou menos assim. E foi o que ele falou. Porque para Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, o emprego é como se fosse trabalho, né? Ele pensa que emprego é trabalho, ou seja, qualquer atividade que a pessoa trabalhar que seja remunerada, mas que não tenha nenhum vínculo com empresa nenhuma, nenhum vínculo trabalhista, para ele é emprego, né? Para o Paulo Guedes, qualquer trabalho é emprego, e não é, e a gente sabe que não é. Né? Trabalho é qualquer atividade remunerada, pode ser qualquer atividade remunerada ou não. Já o emprego é diferente. O emprego necessita de um vínculo formal com a empresa, o empregado tem direitos trabalhistas que um trabalhador informal não tem. É engraçado, né, Pedro? A gente vai ter uma discussãozinha, né, na aula passada. É engraçado, Pedro, ver como essa galera é caricata. Toda vida que ele tem uma coisa que eles não consideram boas, eles chamam logo de velho, como se uma coisa ser antiga Não fosse logicamente boa, né? vai ser ruim. E é justamente o contrário. Nem sempre o que evolui é bom. Por exemplo, um câncer evoluir não é bom. Aí esses caras, olha, é jurássico, o método do IBGE, como se o tradicional fosse ruim. Isso, Cara, é esquisito. exatamente isso, porque para o Paulo Guedes, para essa turma aí que está comandando a economia do país, tem o emprego ele tem que ser totalmente formal. Não precisa. Para que contratar um funcionário com carteira assinada? Para a empresa ter que pagar hora extra, para a empresa ter que pagar FGTS, para a empresa ter todo o custo trabalhista. Para quê? Né? Para que a gente se pergunta? E por que tanta gente está desempregada? Daqui a pouco a gente vai fazer a relação entre taxa de desemprego e inflação. Depois vocês me dizem se isso tem uma relação ou não. Mas vamos continuar a ler a leitura. Aí depois eu pergunto a vocês se vocês acham que isso tem uma relação ou não. Um fator com o outro. No caso, taxa de desemprego e inflação. Né? Eu vou perguntar daqui a pouco para vocês qual a relação que vocês vislumbram de uma coisa com outra. Mas alguém quer continuar a leitura ou a Caroline deseja continuar? Alguém vai? A pesquisa também mostrou que, em um ano, aumentou em 2 milhões o número de desempregados no país. O número de trabalhadores ocupados no mercado aumentou em 772 mil no mesmo período. Trabalho por conta própria foi a única categoria que cresceu no trimestre.
Em um ano, o país ganhou quase 2 milhões de trabalhadores por conta própria. O país perdeu 1,3 milhão de carteiras assinadas em um ano. Já o número de trabalhadores sem carteira aumentou em 586 mil no período. O número de empregados foi reduzido em 311 mil em um ano. Informalidade cresce e puxa a alta da ocupação, mas segue abaixo do nível pré-pandemia. Faltam oportunidades no mercado para 33 milhões de trabalhadores no país. Em um ano, aumentou em 2,6 milhões o número de trabalhadores subutilizados. Exato. O que são esses, vejam que nem são considerados empregados, mas trabalhadores, né? Pessoas que trabalham, né? Mas que não têm nenhum tipo de direito de garantia, de previdência, né? Que são aquelas pessoas que realmente trabalham na informalidade da informalidade. É o que a gente chama de trabalho subutilizado, né? Aquela pessoa realmente que não tem nenhuma garantia nem de previdência, nem de seguro-desemprego, não tem realmente nenhum seguro mesmo. Aí você vê aí, aumentou em 2,6 milhões de pessoas, né? Só no último ano, né? E a subocupação por insuficiência de horas bateu o recorde. Aí aqui você tem uma evolução por trimestre. Então você tem aqui de novembro a dezembro do ano passado, de 2020, até março, abril, maio de 2021. Então você tem aqui, ó, do ano para cá, que a gente já estava em pandemia, né? No caso, dezembro, né? A gente já estava em pandemia. A gente saiu de 11,2% para 14,6%, né? Então, é um índice bastante alto, né? A gente chegou em índices mais altos, né? Em 14,7%. Caiu um pouco, né? Comparado ao último trimestre, né? De fevereiro, março e abril. Só continuando aqui a leitura. Lembrando que isso aqui é fonte do IBGE. Não foi criado pelo G1, tá certo? Tudo isso aqui são dados concretos retirados lá do Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística. Aí ele pega justamente esse dado aqui para comentar, ó, 2,6 milhões de trabalhadores. Aí ele traz 2 milhões de desempregados a mais em um ano. Ele traz esse dado aqui. Do último ano, de 2020 para cá, a gente teve um aumento de 2 milhões de desempregados. Continue a leitura. Eu mesmo, né? 2 milhões de desempregados a mais em um ano. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o número de desempregados aumentou em 2 milhões de pessoas. Já o número de pessoas ocupadas no mercado aumentou em apenas 772 mil pessoas, o que é considerado com estabilidade estatística. A gerente da pesquisa, Adriana Berengui, ponderou que essa estabilidade da população ocupada é resultado de um efeito da base de comparação, já que pela primeira vez os dados passam a ser comparados com outro trimestre que também estava sob efeitos da pandemia. Aí ela comentou: estou comparando com março, abril, maio de 2020, quando estavam instalados os efeitos sobre a pandemia. Estou manifestando um efeito base de comparação. Estou comparando o ambiente pandêmico com o ambiente pandêmico. Por isso que há essa reversão para um resultado de estabilidade, apontou a pesquisadora. Pronto, é importante considerar isso que ela falou, porque assim, ela comparou dados de pandemia para pandemia. Então aqui você tem de janeiro de 2020 até o atual, ou seja, nos último ano, né, novembro até comparando, você consegue comparar. É diferente a gente comparar a economia antes e depois da pandemia, porque a gente sabe que realmente a pandemia afetou a economia global e o Brasil em especial, porque o Brasil foi um dos países que menos controlou a questão, né, que mais teve prejuízos, né, com a pandemia. Não soube controlar a pandemia no início, teve que fechar boa parte das empresas durante quase todo o ano passado,
E o comecinho desse ano, a gente está começando a voltar agora, né? De março para cá, que realmente a economia está voltando os trilhos, né? Porque até março desse ano a gente ainda estava parado, né? Acho que vocês devem lembrar dos lockdowns, né? Que inclusive a gente venceu aqui no Ceará, acho que foi um dos estados que mais fez lockdown no país, eu acho que foi o Ceará. Aí, continuando. Trabalho por conta própria, seu desemprego. Eu acho interessante porque traz o lado negativo, mas também traz o lado, entre aspas, de novo, positivo, né? Outra pessoa, Caroline já está cansada, né, Caroline? Mas se não tiver cansada, pode ler. Quer que eu continue? Eu posso Se você quiser, continuar também. Tá certo. Trabalho por conta própria freia o desemprego. O IBGE apontou que o desemprego ficou estatisticamente estável em relação aos 2 trimestres imediatamente anteriores. Isso ocorreu graças ao trabalho por conta própria, que cresceu no período. De acordo com a pesquisa, a população na força de trabalho, que inclui os trabalhadores ocupados e desocupados, cresceu em 1,2 milhões de pessoas na comparação com o trimestre terminado em fevereiro. Esse crescimento foi puxado pelo contingente de ocupados, que aumentou 0,9%, o que representa o Brasil, 809 mil pessoas, as mais ocupadas no mercado de trabalho. Lembrando que essa ocupação aí são trabalhos, né, sem vínculo empregatício, né? São trabalhos sem vínculo empregatício, ou seja, são trabalhos por conta própria, sem direito a salário fixo, sem direito a 13º, férias, FGTS, seguro-desemprego, enfim, os direitos trabalhistas, né? Sem nenhum tipo de direito trabalhistas. Pode falar. Professor, 13º, outro salário que vem junto com o de dezembro, ou é um salário de dezembro? Na realidade, o 13º, ele foi inventado há muito, justamente para compensar a questão dos dias, né? Dos dias do mês, que são a mais. Então, por exemplo, ao longo do mês, você meio que tem mês de 30, tem mês de 31, e aí, geralmente, se você, em alguns países que paga por semana, não tem 13º, porque o salário é considerado em 4 semanas. Aí, justamente, para você compensar e fazer esse salário por semana, de acordo com os dias do ano, para ser justo, teria que se criar um salário de um mês a mais. E esse realmente é o 13º, né? Porque se você for considerar o salário que é pago, seria um salário de 4 semanas, um mês 4 semanas. Só que a gente sabe que existe mês de 5 semanas, né? Que pega mais 3 dias, 4 dias, e quando você junta isso ao longo do ano, junta mais um salário, 13º. Aí como fica o pagamento do 13º? Na maioria das vezes, a CLT diz o seguinte: pode ser pago de uma vez só, no mês até o dia 16 do mês de julho, ou então você pode pagar em 2 parcelas, sendo a primeira parcela até o dia 16 de julho do primeiro semestre, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro daquele ano, tá certo? Então, na maioria das vezes, as empresas pagam, né, em dois pagamentos, né? Uma parte no primeiro semestre, até o dia 16 de julho, e outra parte do segundo semestre, até o dia 20 de dezembro. Tá certo? Aí aqui você tem a evolução dos desempregados em milhões, né? Você tem de 2020 até 2021, né? Onde a gente, março, né? O último trimestre, né? Março, abril, maio. Onde a gente tem um total de 14,8 milhões, né? Milhões de desempregados. Aí diz que o aumento, né? Da ocupação se deu exclusivamente pelos trabalhadores por ano. Pronto, aí só para finalizar essa reportagem, a gente tem aqui
Aí ele traz aqui, ó, os trabalhadores por conta própria pulsaram alta dos trabalhadores nesse ano. Aí ele traz aqui, variação do número de ocupados por posição na ocupação em milhões. Aí ele traz aqui, ó, o total de empregados com carteira assinada caiu menos 1.304, né? Trabalhador do setor público, menos 331. Empregador, né? Trabalhador doméstico, trabalhador familiar auxiliar, empregado sem carteira assinada, né? Total de ocupados, né? E por conta própria. Aí ele traz uma distribuição percentual do crescimento anual do trabalho, né? Por conta própria, nos diversos setores, né? Vejam que a maior parte está no setor de agricultura, pecuária, né? Produção, pesca, né? Boa parte, 25%, está na questão da construção civil, 24% está em áreas de formação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais administrativas e os outros 24% em outras atividades. Esse está a questão do crescimento, né, do trabalho em si. Aí eu quero, aqui ele fala um pouco sobre a questão das perdas, né? O país perde 1,3 milhões de carteiras assinadas. Aí fala sobre a informalidade, né? A informalidade cresce, mas segue abaixo do patamar pré-pandemia. Falta oportunidades para 33 milhões de trabalhadores, né? Ele vai falar aí. O levantamento do IBGE enfatizou ainda que faltavam oportunidades no mercado para cerca de 33 milhões de trabalhadores. E só para concluir essa parte aqui de desemprego, tem um gráfico comparando anos atrás. Cadê? Era esse último. Como eu falando, não tem como comparar anos atrás com agora por conta da pandemia, né? Mas a gente pode comparar até 2019. Só para a gente ver. Aqui não vai ter. Eu não sei se o IBGE tem os gráficos. Eu gosto do... Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? O senhor já usou, não sei se é o Jornal do Nordeste. É bom também. Deixa eu ver se eu acho aqui a média histórica. Deixa eu ver se do IBGE se ele traz um... Eu queria o gráfico. Ó, aqui ele traz por região, né? A maior parte dos empregados estão no Nordeste. Eu queria... Vocês... Aqui que para eu achar vai ser um ano. Eu queria uma coisa mais mastigada, sem ser os dados brutos do IBGE. Enfim, eu acho que eu não vou achar. Deixa eu ver aqui se nessa reportagem tem. Eu queria um gráfico comparando os anos anteriores. Essa é a reportagem de quando? É de fevereiro desse ano. Não tem não. Vou procurar mais não. Mas aumentou, né? Vocês já viram que é a maior da série histórica. Desde 2012. Então, aí vamos para a inflação. Outra pessoa aí que possa comentar. Possa ler. IPCA. Inflação é a maior para maio em 25 anos. E atinge 8,06% em 12 meses. Taxa de... Só um pouquinho, Gabriel. Essa reportagem aqui é de 9/6/2021. Né? Há quase 2 meses atrás. A inflação estava de 8,6%. Só para vocês terem um atualizado, né? Eu vou aqui abrir o site do Banco Central.
para a gente ver quanto é que está a inflação hoje. É do ano passado? Aquilo lá? Não, ó, essa reportagem é desse ano, mas é de 9 de junho desse ano, tá certo? Em 9 de junho desse ano, estava em 8,06. Olha quanto é que está a inflação hoje. De junho, nós estamos em agosto, né? Diferença de 2 meses. Olha aqui como é que está a inflação. 8,99. Tá quase 9%. Então, já é mais do que realmente o que estava nessa reportagem, né? Eu não achei atualizado. Esse aqui é o mais atual. Pode continuar a leitura. Taxa de 0,83 foi a maior para um mês de maio desde 1996. Inflação segue bem acima do teto da meta do governo para o ano, que é de 5,25%. Energia elétrica saltou 5,37% e foi o item que mais pesou no índice mensal. Pressionado pelo aumento da energia elétrica, aí segue, né, a reportagem. Pode continuar. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país ficou em 0,83 em maio e 0,52 ponto percentual acima da taxa de 0,31%, registrado em abril, conforme divulgou nesta quarta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Continua. Pode continuar. Foi o maior resultado para o mês de maio desde 1996, 1,22%. O acumulado do ano foi de 0,22% e dos últimos 12 meses de 8,06%, acima dos 6,76% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, informou o IBGE. A disparada deixa a inflação acumulada em 12 meses muito acima do teto da meta do governo para o ano. O centro da meta é de 3,75% em 2021, podendo variar entre 2,25% e 5,25%. Ele traz aqui um gráfico, né, da inflação, comparado mês a mês, né, de maio de 2020 até maio de 2021. Você vê que aqui, ó, em maio de 2020, a gente não teve inflação, a gente teve deflação, né? Você vê aqui negativa, porque teve um período, né, de deflação, né, na questão dos preços, caíram. Justamente por quê? Porque foi exatamente nessa época, em maio de 2020, onde a gente atingiu o pico dos lockdowns, né? Onde a gente teve uma grande parada econômica, né? Lembre que a maior parte do país parou, né, nessa época, abril, maio, né, daquele ano por conta do coronavírus. Como a gente teve uma parada da atividade econômica, boa parte dos preços caíram, mas depois começou a subir. A partir de junho, você tem uma subida alta, né, chegando no pico em dezembro, que foi o maior, né, o maior patamar, né? E quando você soma a inflação, ela soma exatamente os últimos 12 meses. Então, aquele 8,06, ele considera de maio, ele pegou, é um dado de maio, no caso, foi publicado em junho, mas no caso esse 8,06 é de maio de 2021 até maio de 2020. E ele considera isso, né, para o cálculo da inflação. No caso, esse 8,99, que é o mais atual que a gente tem aqui no Banco Central, ele considera exatamente a inflação dos últimos meses. Aqui você tem, ó, de agosto de 2020, a gente tem uma inflação de 2,44 até agosto de 2000, até julho, né? Agosto de 2021, onde a gente chega ao patamar de quase 9%, né? Recua a página aí um pouco, Pedro. Não, a página do G1, da reportagem. Sim. Aqui, ó, depois de maio, em junho, julho e agosto, foi mais ou menos aí que
saiu o auxílio emergencial, né? Isso, ó, Mais ou menos você chegou onde eu queria, você chegou onde eu queria chegar. Exatamente, você chegou exatamente onde eu queria chegar. O que foi que aconteceu exatamente em agosto, né? O auxílio emergencial. Com o aumento da demanda, o que foi que aconteceu com o auxílio emergencial? Muita gente que não tinha, que estava desempregado, que estava sem consumir, porque não tinha dinheiro, passou a consumir com o auxílio emergencial. E aí o que foi que aconteceu? Aumento gradativo da inflação. Não, isso, escutem bem, não estou dizendo que o auxílio emergencial foi uma coisa ruim, não. Não foi uma coisa ruim, foi uma coisa extremamente boa. Até porque se não fosse o auxílio emergencial, muita gente teria morrido de fome. Mas o que estava acontecendo na economia nesse período de tempo? O que foi que aconteceu? As causas para a gente ter uma inflação tão alta. Primeira causa, você tinha baixa oferta. Então, muita gente parou de produzir por conta da pandemia, parou de trabalhar, então os produtos ficaram mais caros. Outra variável, o dólar. O dólar estava muito caro, então, os produtores nacionais, principalmente produtores de commodities, como arroz, trigo, soja, preferem exportar para fora, e principalmente o mercado de proteína, preferem vender para produtos de fora com dólar do que abastecer o mercado local. Quando você tem baixa oferta de produtos e você tem uma alta demanda, o que você faz com o preço? Aumenta. Essa é a lei da demanda. Quando você tem baixa oferta de produtos e muita procura, que é o que foi que aconteceu, você aumenta o preço para controlar justamente essa alta demanda. Então foi exatamente... No caso, Pedro, o âmago é que o auxílio emergencial ele foi bom, mas no âmago da questão ele foi houve uma falta, uma penura para a estratégia, né, de como isso. O auxílio emergencial foi uma das variáveis, né, respondendo lá a pergunta da Clara, né, lá do início da aula. A Clara me perguntou: e por que a inflação tá tão alta nesse período? Por que a carne por que tudo subiu de preço? Tem várias causas, né? A energia subiu muito, né? A energia é um bem primário. Então, quando a energia sobe, tudo sobe. Por que a energia subiu? Porque nós estamos também vivenciando uma seca. Então, a região sul e sudeste, né? Os reservatórios estão baixíssimos, né? Aqueles reservatórios que produzem energia elétrica, né? Através de hidrelétricas, estão baixíssimos. E com isso, o Brasil muda a matriz energética, o que era basicamente por hidrelétrica, começam a acionar as térmicas. E para você funcionar com térmicas é um custo altíssimo, porque tem que queimar carvão, enfim, é um custo altíssimo que sobe a energia elétrica. Se a energia sobe, tudo sobe, mas a energia não é o único fator. Você também tem o aumento da gasolina e do diesel, né? Quando a gasolina sobe, o diesel sobe, tudo tende a subir também, porque os fretes, né, dos produtos, quando você compra um produto, ele não vem daqui, não é produzido aqui, vem de fora. Então, a matriz rodoviária, a matriz logística do país é basicamente rodoviária. Então, tudo vem através dos caminhões, né? Em 2017, a gente viu que, com a greve dos caminhoneiros, que o Brasil praticamente parou, né? Basicamente, os caminhoneiros que fazem com que tudo se movimente. E também, eu acho que com a greve dos caminhoneiros, né? Tudo continuou subindo, né? Porque a procura era muita, né? E a dificuldade de ter era mais ainda. A oferta baixa, grande procura. E aí, Gabriel chegou exatamente no ponto que eu queria chegar. O auxílio emergencial aumentou, foi uma das variáveis que mais aumentou a inflação. E aí, diante do que o Gabriel falou, vocês conseguem visualizar uma relação entre taxa de desemprego e inflação? O que vocês acham? Existe uma relação presente entre taxa de desemprego e inflação? Pensem um pouco.
Vocês conseguem visualizar? Se as pessoas estão desempregadas, elas não têm dinheiro. Não é assim? Se elas não estão trabalhando, não têm dinheiro. Se elas não têm dinheiro, elas não consomem. Se não consomem, os preços não sobem. Não é assim? Mas assim, por que a taxa de inflação está subindo tanto e os níveis de desemprego Emprego também. Exatamente. Aí fica aquela incógnita, né? Ficar incógnita, mas aí existe uma relação clara entre os dois. Não é que ambos sejam diretamente proporcionais, porque elas não têm essa razão de proporcionalidade, um maior do que o menor, mas tende a ser o inverso. Quanto mais gente em pleno emprego, menor é a inflação. Né? Menor a inflação, porque você tem grande oferta de produtos e serviços, você tem baixa demanda, e aí você tem uma instabilidade. Mas aí a gente tem... O que está acontecendo? Você tem muita gente desempregada, mas em contrapartida você também tem muito dinheiro jogado na economia. Tem muita gente desempregada, mas o governo está gastando demais. O governo está jogando dinheiro na economia. E aí, isso aumenta a inflação. Alguém levantou a mão? Então, quer dizer que se para a inflação baixar, tem que as pessoas coisarem emprego, tipo, arrumarem mais empregos e a taxa de desemprego baixar? Ou existe outra forma da inflação baixar? Existe sim uma forma. Não existe só uma forma, existem várias formas. Uma das formas, e um remédio amargo da inflação baixar, é aumentar a taxa de juros. Né? É um dos remédios que se faz para você baixar a inflação. Vamos só analisar aqui como é que estava a taxa de juros, né? A Selic. A Selic, ela saiu de 2020, estava 2%, né? Em agosto, e aumentou para o patamar, foi subindo, e hoje está em 5,25%. E tem especialistas e economistas que falam que daqui para dezembro ela vai subir 7% ao ano. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Quando a taxa Selic sobe, todos os investimentos que são retidos com ela também sobem. Né? Os investimentos em renda fixa tendem a render mais. Então é o seguinte, o que o governo está dizendo quando ele aumenta a taxa Selic? Ele está dizendo, não, se você não gastar agora, se você pegar esse dinheiro, poupar, investir, eu vou te remunerar mais. Então, com a taxa Selic alta, os poupadores tendem a guardar dinheiro, as pessoas tendem a guardar dinheiro. Se as pessoas guardam dinheiro, investem, elas não consomem agora. Se elas não consomem, baixa a demanda. Se a demanda baixa, o preço tende a cair e aí reduz a inflação. É um dos remédios que você dá para você baixar a inflação do país. É aumentar a taxa básica de juros. Porque quando os juros sobem, tanto o crédito fica mais caro. Então, por exemplo, se você tentar pedir um empréstimo, um financiamento, tudo está mais caro. Então, você pensa 2 vezes antes de pedir empréstimo no banco. Porque em vez de você, por exemplo, você pede R$300 e pagar R$400 de juros, você vai pagar R$500, R$600 depois. Você pede 300, acaba pagando R$600, R$700 para o banco. Então, você pensa 2 vezes em pedir emprestado. Com isso, não tendo dinheiro, pedindo crédito, você para de consumir. Esse é um dos remédios para você baixar a inflação, é aumentar a taxa de juros. Porque a taxa de juros tanto onera aquelas pessoas que buscam crédito, como também incentiva para aquelas pessoas que têm dinheiro guardado a investir esse dinheiro e ganharem dinheiro com isso, né? Investindo. Né? Então, você tira dinheiro na economia. Mas aí, a gente tem um fenômeno. Por que a taxa de desemprego está altíssima e mesmo assim a inflação está alta? Aí você chega no X da questão, que foi o que o Gabriel falou.
auxílio emergencial. Você tem muita gente desempregada, É o mas ainda com recurso, renda. né? Você Mesmo que esteja desempregado, é o recurso que faz a compra, né? isso, Que faz com que isso. compre. Mas aí é algo meio que estratégico, se você for pensar. De 2016, se a gente for pegar a série histórica, é porque eu não consegui achar. Mas depois vocês procuram na internet que deve ter, é porque eu não tive paciência de procurar. Mas pesquisem depois a série histórica. De 2013 até atual. Vocês vão ver que a taxa de desemprego saiu de 2003 baixíssima, em cerca de 5, 6%, até o patamar que a gente chega hoje, de 14%. E aí vocês vão ver que desde 2017, que a taxa de desemprego está altíssima no país. Desde 2016, 2017. E aí vocês imaginam o que foi que aconteceu nesse período de tempo, né? 2016, 2017. Quem é que estava no poder, o que estava acontecendo, quais reformas aconteceram, né? Porque se você for pensar em 2017, que reforma importante aconteceu em 2017? A gente teve reforma trabalhista, que tirou vários direitos dos trabalhadores. Você teve o emprego, a ampliação das possibilidades de emprego terceirizado, que diminuiu em muito a questão dos concursos públicos no país. Desde 2017 para agora, mal se tem concurso público. Não é assim? Então, muitos economistas vão falar que essa taxa de desemprego é proposital. Justamente para que as pessoas, estando desempregadas, possam aceitar qualquer tipo de emprego, sem nenhum tipo de direito, porque uma hora ou outra a pessoa vai ter que trabalhar, porque senão ela morre de fome. Então, vai aceitar qualquer tipo de emprego, né? Como também o controle da inflação. Se tem muita gente trabalhando e o país não está crescendo, porque o pleno emprego não é algo ruim, mas se você não tem, se você tem uma alta taxa de, se você tem o que seria bom para a economia? Você tem o pleno emprego, mas também você tem a grande oferta de produtos e serviços. Né? Você tem emprego, todo mundo empregado, mas você tem uma oferta grande. E não é o que a gente tem hoje. Você tem uma alta demanda por produtos e serviços, mas você não tem oferta. E aí, se você não tem oferta, e muita gente procura um determinado produto, os preços tendem a subir. É a velha lei de oferta e demanda. Se não tem oferta e tem muita demanda, o preço tende a subir. Então, essa é a relação. Né? Essa é a relação básica de inflação para o desemprego. Né? Se você tem alto desemprego, e mesmo assim a inflação está alta, é porque tem alguma variável aí que está influenciando aí. Porque, o contrário, se você tem uma baixa taxa de desemprego, você teria uma inflação. Aliás, se você tivesse uma alta taxa de desemprego, o correto era você ter uma inflação mais baixa. Né? A gente teve em 2017, se você for olhar, a taxa de desemprego em 2017 estava altíssima e a inflação estava baixíssima. A gente tinha em 2017 um controle, a nossa inflação basicamente estava controlada em 2017 e 2018. Mas a taxa de desemprego estava altíssima. Né? Hoje a gente não pode comparar muito porque tem outras variáveis que vão influenciar nisso tudo. A pandemia, né, a falta de oferta de emprego, mas muito disso a gente pode dizer que é meio que uma estratégia, né? Essa questão do desemprego em si. É uma triste estratégia econômica. Tudo bem? É isso. Tá bom? Na próxima aula, eu vou liberar aqui a atividade. Vou mostrar aqui. Então, eu quero que... Eu vou deixar uma atividade com vocês, tá bom? Para vocês já irem fazendo.
é a atividade 3, eu vou liberar na plataforma, eu coloco também no grupo, em que vocês vão explicar, vão pesquisar e vão explicar melhor, né, essas medidas. O PIB, a taxa de desemprego, inflação e deflação. Então, vocês vão explicar essa relação que eu acabei de falar sobre taxa de desemprego e inflação, e vão também explicar, né, como é que compõe a fórmula de cálculo do PIB. E aí, eu vou liberar também uns PDFs que eu já quero que vocês leiam para a próxima aula. Eu vou liberar esses daqui, eu libero já. No caso, eu quero que vocês leiam esses 2 PDFs. O perfil municipal de município de Icó, o ano mais atualizado que eu achei, que foi de 2016, né, que foi publicado em 2017, e é o de 2016. Eu vou até pesquisar se não tem mais atual, mas foi o último ano que eu achei. É o de Icó, e são 18 páginas só, e o de Oroz. Aí eu quero que vocês deem uma lida esse perfil municipal, ele traz exatamente um retrato econômico do município, tanto de Icó como de Oroz. Vai falar sobre PIB, PIB per capita, IDH, Gini, taxa de desemprego, vai falar tudo que a gente falou aqui, mas dentro dos municípios, tanto de Icó como de Oroz. Aí eu quero que vocês deem uma lida, tá certo? Para a próxima aula a gente comentar. E aí a gente vai para a correção das atividades, tá bom? Vamos corrigir a primeira atividade. Alguém pode ler aí? A primeira. Eu tinha esquecido. Vamos lá. A primeira diz o seguinte: o que você entende de economia? Escreva um pequeno texto de pelo menos 15 linhas sobre o que você já conhece de economia. E aí? Vocês estão com os cadernos em mãos? Quer que eu espere um pouquinho? Oi? Sim. Sim, para qual pergunta? Se vocês estão livres, eu quero que eu... Eu pensava que o senhor tinha perguntado se a gente está com a atividade em mãos. Eu disse sim. Pronto, pois leia o que você colocou na primeira, de forma resumida. Não precisa ler tudo, não. Só basicamente o que você colocou. Vamos aí. 2 pessoas para cada questão, para não ficar muito... Um momentinho. Eu posso ler? Pode sim. Ficou grande, mas eu vou tentar ler rápido. De maneira específica e pessoal, a economia está ligada ao ato de administrar e possui diversos outros significados, como, por exemplo, seu significado literal, onde a palavra economia se referencia à casa e ao governo, que em conjunto constroem a administração dos recursos. A economia está ligada a tudo, onde podemos citar a economia pessoal, de uma casa, de um governo ou empresa, ou, de maneira complexa, de um país. É importante sabermos seu sentido e seu comportamento em todos os aspectos. A economia está presente em nosso dia a dia, pois ela circula pelo nosso lar, pelo fato dela ser voltada aos bens econômicos escassos, como quando utilizamos uma roupa ou quando nos alimentamos. Estamos usufruindo de bens que podem ser escassos, pois acabam. Logo, a economia existe pela razão de que precisamos saber produzir, distribuir, consumir e administrar os recursos escassos que são nos oferecidos. Essa ciência social consiste também em estudar as ações e comportamentos do homem, onde se envolve agentes econômicos como famílias, empresas, o governo e o mundo exterior. É importante ressaltar que a economia estuda os bens de várias formas, onde são divididos em livros econômicos alternativos que envolvem diversas esferas. Por fim, a economia pode ser entendida como aquela área que tem a função de descrever o mercado como um todo. É basicamente isso, né? Perfeito a resposta, eu acho que não tenho nem o que comentar. Alguém mais gostaria de ler a primeira? Colocou diferente? Posso ler? Pode. A economia é a ciência que estuda sobre o dinheiro, investimentos, finanças, trata-se principalmente de escolhas. O termo economia vem do grego, casa, e nomos, acho que é, costumes de lei, acho que é, daí regras da casa.
Ela é essencial para nossas vidas, pois assim podemos controlar e compreender o consumo, serviços e variedade de bens e etc. Sem contar que essa ciência está sendo aplicada em campos que envolvem pessoas em decisões sociais, industriais, educação, política, saúde, etc. Ótimo. Então, nessa primeira questão, o que era esperado de vocês? Que vocês falassem com as palavras de vocês o que vocês já entendiam sobre economia. Então, vocês poderiam falar sobre a questão dos produtos e serviços, né? Falar do que você já vivenciou na questão de investimentos ou no gasto em si do dinheiro, ou então no sentido de economizar, né? No sentido de poupar, de escolher, né? Que recursos escassos utilizar. Então, seria uma questão em que você falasse com as suas próprias palavras, né, o que você entendia, né, de economia, mas contando uma história, né, exatamente como tanto a Caroline como a Clara fizeram. Então, quem fez isso, né, tá de boa, né, conseguiu acertar a questão. Na segunda, diz o seguinte: de acordo com o que foi discutido até aqui e com os seus conhecimentos prévios, aí eu quero que você crie uma definição de economia. Vejam que são duas coisas diferentes, a primeira e da segunda. Na primeira, você ia elaborar um pequeno texto, né? Na segunda, eu quero só que você traga sua definição de economia. E aí, quem pode falar? Eu coloquei que a economia é uma ciência social que tem a principal fonte de estudo da sociedade. Só isso? Eu coloquei assim. A economia é a ciência que rege os fatores de produção, como a terra, trabalho e o capital. Ótimo. Não está errado, não. Mais alguém? Posso falar? Pode. Eu coloquei a economia é uma ciência que vai ter como objetivo estudar a relação do comportamento humano entre a distribuição e o consumo de bens Ótimo. e usos alternativos em uma sociedade. Ótimo. Perfeito. Então, basicamente, na definição de vocês, teria que ter que a economia é uma ciência, né? Uma ciência, pode colocar que é uma ciência social, que vai estudar a distribuição de bens escassos em uma sociedade. Então, tem que ter questão de bens, tem que ter escolha de bens, que bens produzir, que bens, como produzir, para quem produzir. Vocês poderiam até colocar um pouco dos problemas econômicos, né? Então, vocês, diante do que vocês já conheceram, né, vocês formularem uma pergunta. Mas a questão-chave é você colocar a questão da escassez, né? Porque a economia em si é uma ciência que vai procurar bens escassos, delimitar bem a questão dos bens escassos, ou seja, o gerenciamento dos bens. Eu coloquei mais ou menos assim, tá? Desse que você está falando. E aí, a sua resposta? A economia é todo ato de administrar os recursos e bens escassos envolvendo o lar e o governo, onde se estuda a ação do homem ligada à economia social, que é uma ciência social, né? Ótimo. Agora vamos para a terceira. Liste as 5 principais empresas de sua região. Como essas empresas afetam a economia de sua cidade? Positivamente ou negativamente? E aí, o que vocês colocaram? Eu coloquei a Brisanete, o Atacarejo, o Açaí e a UNUE. Nossa, calma aí. Travou minha dicção. Mora onde, Clara? Mora aqui em Nicó? Eu moro em Oroz. Então tu colocou daí, né? Tu colocou aí. Coloquei na aula anterior, você disse que poderia colocar dessa região. Pode. Não, aí, tô só perguntando de onde é que ficam essas empresas. Eu coloquei de Oroz, Icó e só uma do Iguatu, que é o Açaí. E o Banco do Brasil.
Coloquei e falei um pouquinho delas. Fale aí, por favor, o que você falou delas. A Brisanet. Essa é uma das principais empresas do Nordeste. No segmento de internet, ela impacta a economia da nossa cidade através da geração de emprego. E da oferta de serviços tão essenciais em tempos de pandemia. O Atacarejo é o principal supermercado da cidade de Oroz, que causou uma redistribuição na oferta e na demanda de produtos alimentícios por meio de uma nova política de preços. E o açaí, na cidade de Iguatu, é importante para a região pela oferta de empregos, a política de preços, o estímulo da concorrência no setor de varejista nacional. A UniBS tem importância na qualificação na mão de obra local. E o Banco do Brasil é o mais tradicional banco do país, e ele é responsável pela circulação de papel moeda na cidade de Oroz. Ótimo, perfeito, viu? Parabéns, Clara. Perfeita a sua resposta. Arrasou. Quem gostaria mais de ler? O meu acho que ficou muito grande. Vai pegar muito tempo. Eduardo aí. Lê aí, Eduardo, a tua. Tá, eu escolhi 5 empresas e dentro dessas 5 empresas eu fiz um único comentário. E ficou assim. A Caixa Econômica, Bradesco, Realce, Brisanet e Armazém Paraíba são empresas de grandes e pequenos portes. Em relação à economia, elas geram empregos de acordo com os critérios de cada uma. Poderiam melhorar em relação a peso salarial e carga horária. E também dando mais prioridade com mais frequência ao jovem aprendiz. Assim gerando oportunidades para futuros profissionais capacitados e experientes, para futuramente gerar mais economia. Ótimo, eu só queria que você tivesse falado cada uma separadamente, mas não tem problema não. Só para a gente finalizar, mais uma pessoa. E aí? Só mais um. Eu vou ler, ficou grande, mas eu vou ler. O Superqueiroz é um supermercado que está situado em várias regiões, onde desde sua inauguração na cidade de Icó, especificamente, gera diversos empregos em vários setores da empresa. Traz para a cidade uma opção diferenciada de produtos de um bom custo e benefício, e contribui positivamente para a economia da cidade onde se localiza. O Açaí Atacadista é uma rede de supermercados onde, desde sua inauguração até o presente momento, gera diversos empregos e oportunidades para jovens. Seu custo-benefício e mercadoria de primeira fez com que se tornasse uma das empresas mais famosas do Brasil, onde gradativamente contribui para a economia. Coloquei a Tomix. Essa empresa está situada na cidade de Icó. Ela trabalha no ramo da produção de sucos, onde são distribuídos em diversas regiões do Ceará. A fábrica está trazendo contribuição para a economia e oportunidade para jovens empreendedores, oferecendo vagas de emprego e oportunidades para interessados. Botei o Hotel Ribeira dos Icós. Essa empresa, localizada na cidade de Icó, trabalha no ramo da hotelaria, onde oferta desde sua criação serviços inovadores que a região precisava. O hotel conta com diversos serviços, no qual abarca diversos funcionários. Essa é mais uma empresa que contribui para a economia. E coloquei a farmácia Dona Maria. Essa empresa do ramo farmacêutico está localizada na cidade de Icó e oferece serviços de qualidade de baixo custo para pessoas de todos os tipos de renda. Essa empresa não só contribui para a economia, como também traz oportunidades para jovens financeiros, com parceria com a escola técnica. Eu lembrei do financeiro que vocês falaram, aí eu lembrei que ele tem ligação com a escola. Alguém falou da Tigoline na atividade? Eu não sabia que era para especificar tipo cada um, aí eu coloquei, mas eu não especifiquei, não descrevi. Mas por que você acha que a Tigoline afeta a economia do Icó? De forma geral, é positivo, porque também gera renda, né, na economia da cidade e dá mais oportunidade de emprego para pessoas.
E ela também, né, ela contribui por conta que ela tem parceria com a escola por conta dos estágios, né? Tem. E a Tigoline, ela exporta a produção dela para várias regiões do país. Você já consegue ver bolsas da Tigoline em vários estados. Então, assim, tanto a TV, vocês falaram das 4 principais empresas, né? Das maiores. A maior de todas aqui do ICO é a Univers. Ela é a maior empresa, né? Uma das que geram mais renda, né? Em termos tanto de trabalhadores, né? Como de renda. É a Univers. Aí vocês falaram aí do Superqueiroz, também uma empresa enorme, né? Eu não sei dizer assim, um ranking, quem está primeiro, eu sei que a Universo é a maior. Aí você tem o Superqueiroz, também uma empresa enorme. Vocês falaram da fábrica e da Atomix, que é uma empresa... Quando eu coloquei o Hotel Ribeiro dos Icós, quando eu terminei, eu lembrei que o mesmo dono, né, era o dono da Tigoline. Só que assim, eu achei interessante um caso, que veio um tempo desse um estrangeiro para o hotel, né? Aí eu lembrei disso, aí eu achei interessante colocar. Não, mas é uma empresa interessante. Apesar de, em termos econômicos, ainda não ser uma empresa que gere muito emprego, né? Que não afete tanto a economia, mas é uma empresa interessante, né? Aí vamos aqui. Atomix. Atomix ela é uma empresa enorme, que tem um potencial de crescimento enorme, tanto pela questão dos sucos, né? Como também agora eles estão produzindo produtos na área de higiene, higiene e limpeza. Por exemplo, a Lavane. Que é a da Lavane, né? A Lavane, que é do grupo Tomix, né? É o mesmo dono. A Lavane, antes eles produziam sabonete líquido, tinha alguns produtos, eu não vou saber quais, né? Mas eu já vi sabonete líquido. E aí, com a pandemia do coronavírus, né? Eles passaram a fabricar álcool gel. Inclusive, o álcool gel deles é ótimo, porque não é aqueles álcool gel que é melequento, né? Eu acho bom, porque não é aqueles álcool gel melequento. Aí você tem outras empresas, né? A Clara falou lá de Oroz, né? Que tem o Super Atacadão, né? Tem uma empresa lá que é enorme. Os bancos, né? Também, muito bem lembrado. O Banco do Brasil, uma das maiores empresas, é um dos maiores bancos, né? De toda a região, tanto o Banco do Brasil como a Caixa. Tem um maior volume de clientes, né? Pensa aí. A Clara também falou uma empresa também estratégica, muito importante, que é a Brisanet. Imagine se não tivesse Brisanet, né? Nós nem estaríamos tendo aula aqui hoje, né? Porque, pelo menos, a minha internet é Brisanet. E eu acho que de 80% de vocês também né? Fora os que estão assistindo pelo tablet, boa parte é. Vamos seguir, senão não vai dar tempo. A quarta. Explique com suas palavras os diferentes tipos de bens relacionando-os. Uma pessoa aí, só para a gente concluir a atividade. Só foi a Clara, a Caroline e a Maria Clara que fizeram a atividade. Cadê os demais? Posso ler? Pode. Se quiser, pode ir, Eduarda. Tá, deixa eu falar. Existem diferentes tipos de bens, como os bens livres, que são aqueles bens intangíveis, de livre acesso a todos e que não possuem valor algum. Bens econômicos, que diferentemente dos bens livres, eles são bens úteis que possuem preços. São relativamente escassos e são atribuídos a algum esforço humano. Bens de consumo, estes são destinados à satisfação das necessidades humanas, podendo ser duráveis, como no caso de imóveis, ou não duráveis, como no caso de imóveis. Bens de capital. São empregados para provocar o surgimento de novos bens, como no caso de equipamentos, maquinárias, instalações, edifícios e etc. Pronto. Então, aí nós temos os 3 tipos de bens básicos, né? Os bens livres, que são aqueles bens que não dependem de recursos econômicos financeiros. Aí nós temos os bens econômicos, que por sua vez se dividem em bens de capital, bens de consumo e bens intermediários, né? Assim, então, basicamente isso, está correta a resposta. Aí, só para a questão do tempo, vamos para a quinta.
quais são os principais problemas econômicos básicos. Aí eu pedi que vocês fizessem um comentário de 15 linhas. Posso ler? São 3. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Bem, no meu conhecimento, a pessoa tem que ter uma ideia de todos os 3 problemas para começar o negócio. O primeiro fala o que e quanto produzir. Sobre esse, é óbvio a razão do questionamento. Fala sobre o melhor para produzir e ou o mais lucrativo. Além de querer saber o quanto, que também é importante para não gastar muito no produto e depois ele não dar lucro devido. O segundo fala como produzir, que é um problema onde precisamos saber o melhor jeito ou o jeito mais lucrativo de se fazer aquilo. O terceiro fala para quem produzir. Isso é bem importante, tem um público-alvo para poder se basear e assim investir naquelas pessoas para que continue comprando constantemente. Mas a Esté, ali, o teu Esté. Pode ser. Não sei se está super bem direitinho, mas eu vou ler. Os principais problemas econômicos básicos envolvem algumas perguntas, como o que produzir, como produzir e para quem produzir. Vamos analisar cada um. O que produzir tem relação com os produtos que devem ser feitos e fabricados e em que quantidade eles devem ser colocados à disposição das pessoas que vão consumir. Como produzir é de que modo e de qual recurso técnico vai acontecer com os bens e os serviços. Para quem produzir é para onde vai ser destinado esses recursos. O problema é que nós sabemos que na economia os recursos eles são limitados. Ou seja, eles não estarão sempre disponíveis. Se eles fossem ilimitados, isso não seria um problema, porque é muito fácil. O que produzir, como produzir, para quem produzir, quando se tem uma grande disponibilidade de materiais. Ótimo, perfeita a sua resposta, né? Muito boa, tanto a sua quanto do Guilherme. Basicamente isso, né? Não tenho nem o que acrescentar. Vamos para a 6ª pergunta. Explique com suas palavras a diferença entre macro e microeconomia. Posso explicar que a minha não foi muito grande? Pode. Pelo tempo também. A microeconomia estuda o comportamento individual dos consumidores, empresas e familiares. Trabalha com variáveis como salário, preços, demanda e oferta. E a macroeconomia estuda o comportamento da economia nacional e internacional. Trabalha com aspectos como o PIB, inflação e o desemprego. Basicamente isso. Então, só para